Oi, pessoal do Centro Espírita O Semeador, em Salvador. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o tema Uma Lição de Amor. Para isso, eu peço que a gente inicie, como é importante se fazer em toda atividade espírita, com uma oração. Vamos então, fechando nossos olhos, abrir nossos corações, buscando mentalizarmos a figura do excelso Mestre Jesus, que neste momento nos ampara. Com os corações repletos de gratidão, Senhor, aqui estamos em Teu nome, buscando nos esclarecer com Tua doutrina de paz. Que o Teu amor possa ser sentido por nós, visto ser ele incessante em nossas vidas. Que as Tuas bênçãos possam encontrar em nossas almas a necessária permeabilidade para tocar nossos corações e para inspirar-nos à ação. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Muito bom. Vamos lá então falar um pouquinho sobre uma lição de amor? Quando eu fui contactado pela casa e me pediram para falar sobre esse tema, eu fiquei diante de um grande desafio, porque a primeira coisa que me veio à mente, na verdade, foi um livro maravilhoso chamado Uma Lição de Amor. Um livro mediúnico, escrito pelo padre Justiniano, já desencarnado, através das mãos do médium Rogério Leite, e é publicado pela editora Itapuã, vinculado com o Instituto d'Espérance, que é um instituto espírita. Então o livro é um livro que trata de assuntos espíritas, de assuntos doutrinários, de uma forma maravilhosa, de uma forma leve, de uma forma suave e com certeza muito inspiradora. Ele conta a história de uma família na cidade de Gênova, na atual Itália. Na época, estava no começo do século XIX. A cidade de Gênova ainda estava no reino da Ligúria, para posteriormente ser anexado ao reino da Sardenha, antes da unificação italiana, que só acontece na década de 60 do século XIX. Então ainda não era Itália. E nesse início do século XIX, a cidade de Gênova pertencia à França. Pois bem, essa família, que era de uma família muito pobre mesmo, apesar de ter um certo conforto por conta do trabalho que essa família se desdobrava para fazer, era capitaneada por Genaro. Genaro trabalhava numa função de confiança em uma fábrica de sapatos. Mas Genaro já estava na fábrica há muito tempo e, por conta da sua seriedade, ele não angariava muitos afetos. Ele não era de muitos amigos, ele era uma pessoa extremamente carinhosa, afetuosa em família, mas até mesmo os vizinhos percebiam nele uma pessoa demasiadamente séria. Justine, sua esposa, era uma matrona, eu diria italiana, apesar da sua origem francesa, cujo nome também é francês. Ela trazia uma afeição religiosa muito forte. Ela era católica, frequentava as missas dominicais na paróquia de São Francisco, que era presidida pelo Padre Bosco, de quem eu vou falar daqui a pouco. Eles tinham 3 filhos. O mais velho se chamava Paolo, que era um menino de 15 anos que vendia jornal
e justamente por conta dessa venda, o dinheiro que obtinha era capaz de permitir aos irmãos que estes estudassem. Catarina, que era a filha do meio, contava com 13 anos, ajudava a mãe no seu trabalho. A mãe era lavadeira de roupas de um seleto grupo de clientes. E Catarina tinha essa função de ajudar a mãe lavando as roupas. E Justiniano era um menino que contava naquela época com apenas 11 anos de idade. Pois bem, Justiniano trabalhava nos afazeres domésticos, ajudando com as lides de casa, e também cuidava de uma horta no fundo da casa, que com certeza ajudava bastante no sustento da família. Justiniano tinha uma afeição muito grande pelas sementes, porque ele ficava fascinado como podia brotar da semente aquele germe e dali nascer uma árvore, por exemplo, uma planta que trouxesse frutos, que trouxesse benesses para a família. Ele achava aquilo muito bonito, ele ficava fascinado com a grandiosidade da inteligência da natureza. Tudo ia muito bem na fábrica em que Genaro trabalhava, as coisas caminhavam bem até que Dr. Francisco, o chefe de Genaro, precisou fazer uma viagem às vésperas do Natal, deixando a ele a incumbência de pagar o salário dos funcionários. E certa noite, voltando para casa, já na véspera literalmente do Natal, ele voltou esbaforido e exaltado, gritando ao chegar em casa: Justine, Justine! A matrona ouviu aquilo, correu para procurar saber do que se tratava, e Genaro explicou: estão achando que eu roubei o dinheiro do pagamento dos funcionários, porque quando eu abri o cofre não havia nada lá dentro. Estão me acusando e a essa altura eles devem já estar aqui próximos de nós, porque eles acham que eu roubei o dinheiro. É uma acusação injusta. A esposa ficou aflita com aquilo, toda a família ficou realmente tensa quando eles ouviram uma multidão ao redor da casa. E aquele barulho, aquele burburinho foi rompido quando uma pedra foi lançada na vidraça e gritaram lá de fora: saia, seu calhorda! Saia! Saia ou vamos invadir! Ele disse para a esposa: eu vou. A esposa disse: não, calma, não vá, é perigoso, não faça isso. E quando ela dizia isso, a porta foi arrombada. A família extremamente aflita, as crianças em prantos, quando o pai foi arrastado para fora e espancado violentamente, com requinte de crueldade. Nesse momento, Justine, vendo o marido ser espancado, correu para buscar protegê-lo, quando recebeu uma paulada e aquele golpe desferido fê-la cair em uma poça de sangue. Quando o marido, já abatido pela surra que havia levado, viu aquilo, tomou da mão de um dos manifestantes um porrete e pôs-se a bater nas pessoas que ali estavam. Quando a guarda chegou, contendo-o, ele foi preso por roubo e também por haver assassinado, ali naquele momento, 2 pessoas na sua fúria, vendo a esposa naquela circunstância. Ficou constatado que a esposa também havia desencarnado e aquelas crianças com o pai preso e a mãe morta precisaram ser abrigadas na igreja do Padre Bosco. Padre Bosco era um homem extremamente progressista para a época, um homem pragmático, com aparência bem arquetípica, né? Obeso, um pouco obeso,
com os cabelos desalinhados, com a barba por fazer, com um aspecto, né, de bonachão, com um bom humor, sempre muito alegre e sempre devotado às crianças. Ele se preocupava em especial com os órfãos e não foi diferente com relação àquelas crianças. Ele ficou muito consternado com a situação, a ponto de poder comunicar aos meninos que a posteriori foi descoberto que Genaro foi acusado injustamente, pois o filho de Dr. Francisco, seu patrão, havia subtraído do cofre o valor pelo fato de que ele era viciado em jogo. Ele tinha o problema do jogo patológico e havia sido jurado de morte se não pagasse uma dívida de jogo. E aí ele, não vendo outra opção, acabou retirando o dinheiro dos empregados, que fez com que Genaro fosse injustamente acusado. O que é que acontece? Paolo fica revoltado, Catarina começa a sofrer das faculdades mentais, ela enlouquece, e a posteriori é descoberto que havia ali uma obsessão espiritual, mas nesse momento ainda nada era dito. E o menino Justiniano foi acometido de um mutismo bastante intrigante. Ele ficou mudo. As crianças, não tendo opções, foram separadas. Justiniano foi levado para o seminário para estudar e tornar-se padre, muito inspirado pela fala inspiradora do Padre Bosco. E eu não vou mais contar a história para não dar spoiler. O livro é interessantíssimo e vale a pena vocês se debruçarem para ler essa história. Vou parar por aqui. Não, eu vou dar algumas diquinhas de coisas que acontecem. Justiniano se descobre médium. Nas suas pregações ele percebe a influência dos espíritos. Inclusive ele faz mensagens dos espíritos, cartas, através dele. Olha que interessante. Com isso, ele tem a oportunidade de conhecer a obra de Allan Kardec, inclusive com livros com dedicatória do mesmo, com quem ele se correspondeu. Justiniano presenciou o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados livros espíritas, porque foram incluídos no Códex da Igreja Católica. Mas Justiniano continua falando sobre doutrina espírita e levando consolação para as pessoas do seu vilarejo, pessoas muito pobres, que precisavam muito da esperança que Justiniano trazia, inclusive com a própria vivência, porque este livro é um verdadeiro repositório de lições de amor a respeito de perdão e recomeços. Pois bem, Justiniano é expulso da Igreja Católica pelo Papa Pio IX e vai fundar um centro espírita, onde ele continua a ser chamado de padre, porque na comunidade onde vivia tinha esse título, né? E ele funda uma escola para crianças, levando de maneira amorosa a mensagem de Jesus, a ponto de tocar profundamente a família do conde, que cuidava daquele vilarejo onde ele pregava, e aquele conde que havia sido extremamente explorador, uma pessoa dura, cruel, rude, severa, se vê tocado pela mensagem do padre, uma mensagem vivencial. Não vale a pena? Vale muito a pena. Dá uma olhada nesse material, nesse livro esplêndido, que sem dúvida alguma nos lega uma mensagem de realizar, né, essa amorosidade, né, essa perspectiva de colocar em prática o amor que Jesus tanto nos ensinou vivencialmente. Mas o que é esse amor?
A gente gosta de falar de amor, né? Falar de amor é pós-fácil, né? Como diz o poeta. Porque tanto se fala de amor, nas canções a gente vê o tema amor, na literatura o tema amor vem sendo até desgastado, de certo modo. Talvez a gente fale muito porque ainda não consiga vivenciar, na verdade, mas precisamos cultivar essa amorosidade. É absolutamente crucial vivenciar, aprender sobre amor, falar sobre amor, discutir sobre amor, ler sobre amor, estudar sobre amor. É esplêndido. Dizem que Gandhi havia afirmado que se tudo se perdesse do texto bíblico e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Eu gosto muito do Sermão da Montanha, mas eu tenho uma certa predileção pela carta de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, quando ele fala sobre o amor, que ficou famosa, né? Inclusive na canção de Renato Russo, no Legião Urbana, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada teria. Pois bem, o amor, sem dúvida alguma, nos inspira. Nós vamos encontrar textos sobre amor há muito tempo, inclusive na filosofia antiga, pré-socrática, vemos figuras como Empédocles trazer a sua visão do amor, que inclusive é uma visão muito próxima à visão de João Evangelista, quando fala que Deus é amor. É interessante porque essa perspectiva a gente consegue encontrar no filósofo Empédocles. Ele vai falar que o amor é a força que preside a ordem no mundo. É ele que diz assim, que Deus é amor e a criação é um ato de amor. Olha que visão interessante, né? O amor divino, já lá nos pré-socráticos. A gente vê na figura de Heráclito uma outra visão de amor, que é um amor como o estímulo dos contrastes. Ele não tinha um olhar muito metafísico, muito transcendental sobre o amor, mas ele via que os contrastes são caminhos para a manifestação da amorosidade, né? A busca dos opostos, que a gente, quando vai ler Kardec, a gente se pergunta sobre isso, né? Porque Kardec fala que os opostos, a gente não vê Kardec falando que os opostos se atraem, a gente vê Kardec falando que a semelhante atrai semelhante. E aí, como é que fica isso dos opostos que se atraem? Aí é interessante porque a gente vai perceber matematicamente que os semelhantes se atraem e os opostos só se atraem porque também são semelhantes. Imagine aqui um plano cartesiano, né? Vamos lá, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, né? Então aqui o plano cartesiano. Aí imagine que tem uma parábola, por exemplo, ou uma reta mesmo. A gente vai ver que quando essa reta cruza o eixo vertical, ela é dividida. Aqui positivo, aqui negativo. Pois bem, o que a gente vê com isso aí, né? Que mais 2, mais 3, mais 4 é o contrário, é o oposto de menos 2, menos 3, menos 4. São opostos, mas têm o mesmo valor, são semelhantes, são idênticos, só que estão em caminhos diferentes, mas são idênticos. Então, o semelhante atrai semelhante e os opostos se atraem porque são semelhantes. Se eles são opostos, é porque eles são iguais, estão em figura espelhada. Então, está aí a justificativa, né? Da questão que Heráclito traz dos contrastes, das oposições, né, como sendo o estímulo do amor. Né? Sócrates vai falar que o amor tem feição divina, porque reúne tudo e todos. Olha aí Sócrates, trazendo a partir da descrição de seu aluno Platão, a fala sobre a questão da amorosidade. A gente vai encontrar Epicuro também falando, aí já com um olhar hedonista,
focado no prazer, ele vai falar que o amor está circunscrito às exigências fisiológicas e sensuais. É uma visão muito mais imanente do amor, muito menos transcendente, obviamente, né? Porque focado na fisiologia. A gente vai encontrar também a figura de Zenão de Eleia, que vai dizer que o amor é o ideal de beleza a ser buscado. Olha que interessante, né? A busca pelo belo. E eu não estou aqui falando do cantor, tá, gente? Que piada horrível, né? Mas tudo bem, vamos adiante. Então, Zenão, ele fala do ideal de beleza no sentido estético da beleza. A estético aí, no caso, de estesia, sensação, sensorial. Mas ele fala disso num olhar mais metafísico, numa perspectiva mais ampla, de uma beleza transcendental, uma beleza transpessoal. A gente vai encontrar também Plutarco, que vai falar que o amor está completamente circunscrito à paixão, que essa paixão arrastadora pode levar a um fervor enobrecido. Ou seja, é um caminhar. Isso me faz lembrar uma fala de Jean-Yves Leloup, um psicólogo transpessoal de quem eu sou um grande fã, que diz que o amor tem gradações. Ele conta uma história de que uma certa feita o amor veio se mostrar para os homens e falou primeiro: eu sou Eros, eu sou o amor sensual. E aí a maioria das pessoas que estavam ouvindo aquilo foram em busca do amor sensual sem escutar o que ele tinha mais para falar. A minoria que ali ficou ouviu a segunda parte do discurso quando ele disse: eu sou filia, eu sou o amor da amizade, eu sou o amor do companheirismo. E aí essas pessoas que ali estavam, a imensa maioria, que já eram poucas, saíram dali e foram tentar viver essa amorosidade, filia. E ali só ficaram alguns gatos pingados, quase ninguém, mas os poucos que ficaram puderam escutar o finzinho do discurso do amor, que dizia: mas eu também sou amor ágape, o amar verbo intransitivo, o amar sem objeto, o simplesmente amar, o amor divino, o amor que simplesmente não escolhe a quem amar, simplesmente ama. O amor cuja presença é sentida como tal. Então é outra perspectiva de amorosidade. Daí o fato de alguns poucos exemplos na humanidade conseguirem nos trazer inspiração para buscarmos esse amor ágape, esse amor transcendental, esse amor transpessoal, de tal modo a abranger a humanidade como um todo, sem predileções. É o amor aspersor, que asperge ao redor de si a amorosidade. Então, esse amor que não tem um objeto específico, né? Não amo fulano ou beltrano, eu simplesmente amo. É uma amorosidade que a gente tem poucos exemplos, né? Na humanidade. Talvez a figura excelsa que sirva de exemplo para a gente é o próprio Jesus. A gente vai ver também os utilitaristas, os pragmáticos, né? Os existencialistas, os sensualistas, eles vão encontrar a amorosidade apenas no conceito freudiano de libido. É um amor voltado à feição fisiológica, é um amor voltado à feição instintual, apenas o instinto. E aí, Joana de Ângeles vem no seu livro Estudos Espíritas questionar essa forma de vivenciar a amorosidade de forma tão imatura, de forma tão imediatista, se esquecendo as consequências desse amar. E ela resgata a figura dos santos, dos heróis, dos apóstolos da ciência, dos apóstolos da fé, da arte, dos apóstolos do humanismo, dizendo que para eles o amor é o élan vital, que vai inspirar o enobrecimento, o crescimento rumo a Deus. E aí ela resgata a figura de Jesus como a presença encarnada do amor.
é o amor que se fez carne. Ela fala de Jesus como a maior culminância do amor por conta da sua vivência amorosa. Ele vai falar que Jesus é a pura exteriorização do amor divino. É uma outra perspectiva, é um convite que, sem dúvida alguma, nos inspira, porque Jesus revitalizou as esperanças e inaugurou o reino ideal da paz. Ele que vai, sem dúvida alguma, nos colocar brilho nos olhos e nos inspirar na nossa caminhada rumo ao nosso processo de purificação íntimo, nosso processo de evolução, esse processo de complexificação que nos faz sermos melhores a cada dia. A busca pelo bem e pelo belo, de novo, não é o cantor. Mas aí a gente vai ver o quê? Que Jesus traz o amor como um hálito divino que fecunda a vida. Palavras de Joana de Ângeles. Eu acho espetacular essa expressão, né? O amor como hálito divino que fecunda a vida. Joana vai trazer que Jesus tem a visão da amorosidade em tudo e em todos, pois enxerga o amor como sendo a força de atração, de coesão e de repulsão que traz equilíbrio a todo o universo. É justamente esse amor que nos une, que nos vincula, que mantém a ordem de tudo. Sem o amor seria o caos, sem o amor não haveria criação, diz Joana. E aí é importante a gente perceber, como ela também traz, que o amor ele está sempre se manifestando em nós, até mesmo no egoísmo. Joana diz que o egoísmo é um auto-amor patológico, um auto-amor adoentado, enfermiço, um auto-amor que é esse amor ao próprio eu em detrimento do amor para os outros, que precisa de um tratamento urgente na prática da amorosidade. Joana resgata também as falas que a gente encontra de forma brilhante no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 886, a gente vai perceber que a amorosidade e a caridade são o complemento da lei de justiça. O nome da lei é Lei de Justiça, Amor e Caridade, ou Amor, Justiça e Caridade, conforme a ordem que prefiram. É interessantíssimo por quê? Porque são coisas complementares, não dá para ter uma coisa sem ter a outra. A amorosidade aí está presente, né? E é imprescindível nas nossas vidas. A gente vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 9, uma fala que resvala em nossas mentes, porque se repete tantas vezes no nosso estudo de Evangelho no Lar, quando a gente abre aleatoriamente e cai lá aquela mensagem falando que nós todos temos amor em nós, como uma centelha divina, que até o ser mais abjeto tem uma afeição a alguma coisa, a algum animal, a alguém. Então, todos nós temos amorosidade no coração. Está aí o convite a despertar essa amorosidade. Aí eu trago para finalizar minha fala algumas falas do Padre Justiniano no livro A Lição do Amor, que trazem, sem dúvida alguma, reflexões interessantes para nós. Ele diz assim: penso que a vida de um sacerdote religioso é mesmo recheada de testemunhos. A palavra de Jesus precisa ser propagada com entusiasmo e alegria, não obstante carregarmos no coração dores morais e, por vezes, frustrações indescritíveis. Olha a inspiração que Jesus nos traz. Outra fala dele a respeito das mulheres.
A mulher é um espírito sensível, carente da atenção e afeto, semelhante à flor cândida, necessita de cuidados especiais para abrir-se majestosa, revelando sua fragrância e belezas naturais. Ele, inclusive, que consegue perceber as influências dos obsessores no processo de enlouquecimento da irmã. Aí a gente vê outra fala dele aqui, que é também interessantíssima. Ele diz assim: a criatura humana traz consigo uma intensa necessidade de amar e ser amado. É próprio dos planos divinos, mesmo porque quando constituímos uma família, aprendemos a nos dedicar uns aos outros, provendo suas necessidades afetivas e existenciais. Deixamos de prevalecer o eu para ceder espaço ao nós. Hoje compreendo que são necessárias diversas experiências em família para que o homem estenda seus laços de amor à humanidade. Olha aí o padre Justiniano trazendo a lição da reencarnação. Para finalizar minha fala, ele diz assim: o amor de fato é a lei da vida. Esta lei não está implícita nas páginas do Velho Testamento que nos traz a notícia de um Deus parcial, recompensando aqueles que eles ouvem e atendem. Por outro lado, castigando aqueles que ainda não o compreendem. Este antagonismo entre o Velho e o Novo Testamento sempre se constituiu, para mim, em fonte perene de dúvidas acerca do nosso Criador. Um pai conhece as fragilidades de seus filhos e, se os ama, não os castiga trancando-lhes a porta definitivamente, mas abre-lhes as portas para que possam entrar e tentar novamente acertar, assimilando as consequências dos seus atos incertos. Olha que lindo, hein? A lição de Padre Justiniano sobre reencarnação. Tem mais uma, deixa eu ler aqui. Nunca deixem esmorecer a fé de vocês. Acreditem na vida física como sendo nossa oportunidade de redenção espiritual. Não se deixem enlevar pelas ilusões da vida. Tudo passa e nada pode se igualar ao prazer que sentimos quando somos portadores de uma boa palavra ou de um abraço fraterno a quem sofre solidão ou quando nos propomos a repartir nosso pão. Aí estão, né, gente? As lições. Tem mais. Deixa eu ler mais uma, né? Eu sei que o tempo já está em cima, mas deixa eu ler mais uma. Quanto mistério traz consigo uma criatura humana, muitas se encontram fechadas em seu pequeno mundo, remoendo dores e traumas, mas colocadas em contato com a dor alheia, refletem o olhar de Deus sobre os miseráveis. Então, que a gente possa lembrar, como ele diz em outra passagem do livro, que a criatura humana é mais frágil do que má. Que a gente possa lembrar que a amorosidade é a nossa herança divina, como diz Joana de Ângeles. Que nós estamos fadados à glória estelar, que é essa vivência plena desse amor. Então que as bênçãos do Mestre Jesus acolham em nossos corações esses sinceros propósitos de vivermos a amorosidade. Senhor Deus, agradecemos por mais este instante de reflexão, de crescimento, em que podemos comungar contigo e com os teus mensageiros dessa mensagem libertadora de consciências. Que a tua amorosidade possa ser espalhada por nossas mãos, vivenciada por nossos corações e refletida por nossas mentes. Que as tuas bênçãos sejam sempre espalhadas em nossa presença. Que assim seja. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e que esse amor possa ser vivido em nossas vidas de forma plena. Muito amor para todos vocês.
Tchau, tchau.